Olá, bem-vindo de volta. Você vai ver agora nesse vídeo uma outra técnica bastante interessante, que é dar uma previsão para o usuário, da mesma forma que você viu no vídeo anterior, na barra de status. Mas dessa vez você vai simular uma espécie de barra de progresso. Lembrando, uma barra de progresso você vê muitas vezes na sua operação com Windows, na internet, ou execução de programas. É uma espécie de barrinha horizontal que mostra o andamento do processo todo. Aqui na barra de status você não pode desenhar um retângulo ou desenhar uma barra. A única forma de você escrever alguma coisa na barra de status é com aquele comando que você viu nos vídeos anteriores, objeto application.statusbar igual, e aí você põe um texto. Então a única maneira da gente simular uma barra de status vai ser através de texto ou caracteres aqui. Qual que vai ser a ideia? A ideia é repetir uma certa quantidade de caracteres para você ter uma ilusão de uma barra de progresso, alguma coisa que está aumentando o tempo de processamento aqui ou aumentando a parte concluída. Para fazer isso, você vai precisar então ter o conceito. Como é que vai ser esse conceito aqui? Dá só uma olhadinha. Imagine o seguinte, você repetindo uma certa quantidade de caracteres iguais, você tem a impressão, assim, meio de longe, de que isso daqui é uma barra de progresso. E quanto mais você vai processando o laço, mais essas barrinhas vão aumentando e essa parte restante aqui vai diminuindo. Portanto, você tem duas partes que vão ser concatenadas aqui. A primeira parte é composta de caracteres que vão representar a parte concluída, que são maiores. E a segunda parte, caracteres que representam a parte que falta processar ainda. Então aqui você vai aprender como calcular essa quantidade de caracteres. O Excel tem na planilha uma função que se chama rept, repetição. O VBA tem uma função semelhante. Aqui, só para você dar uma olhada aqui na planilha, como seria. Vou clicar numa célula vazia e escrever aqui, igual rept, de repetir. Agora, abre parênteses. Os dois argumentos são obrigatórios. O primeiro é o texto que vai ser repetido. Por exemplo, vou colocar aqui a letra X, ponto e vírgula. Agora, quantas vezes eu vou querer repetir esse X? Por exemplo, 20 vezes. Aí fecha a função, está aqui o resultado. Bom, claro, não vou usar a letra X, vou usar um caractere mais significativo. Vou editar a fórmula novamente. Então aqui, no lugar do X, eu vou colocar a barra vertical. Para você localizar no teclado, a barra vertical está perto da letra Z, à esquerda. Sabe onde está a barra invertida, que você usa para colocar caminhos de pastas, diretórios? Então, exatamente aquela tecla, só que você usa o Shift, porque o caractere está em cima. Então, Shift é a barra invertida. Pronto, você tem aqui a barra vertical. Mesma coisa, vou teclar Enter aqui, está aqui. Então está o resultado. Então aqui você tem uma sensação de que essa quantidade de barras lembra uma barra de progresso. Agora, depende da fonte, essas barras aparecem mais perto ou mais longe. Aqui eu estou usando a fonte normal, chamada Calibre. Mas se eu trocar, por exemplo, para a fonte Arial Black, olha só, as barrinhas já ficaram mais próximas. Bom, na barra de status você não pode controlar a fonte. Se fosse na planilha, poderia. Dá uma checada em outros vídeos aqui do canal que falam sobre criação de gráficos usando caracteres. Eu abordo isso lá novamente. É a mesma técnica. Então você precisa descobrir quantas barrinhas você vai ter que colocar para representar um certo valor. Bom, vou apagar essa célula aqui. Agora, o que está por trás disso? Para você calcular essa primeira parte aqui, quantas barrinhas você vai colocar? Primeiro você precisa determinar
quantos caracteres você quer representar aqui na barra de status. Então vamos imaginar o seguinte, vão existir aqui 100 caracteres. Então eu coloquei aqui nessa célula a quantidade 100, e é o número de caracteres totais da barra de status. Bom, para saber quantos eu vou usar, essa primeira parte aqui, que indica a porcentagem concluída, é fácil calcular. É só você ver que linha está sendo processada e dividir pela quantidade total de linhas. Você tem uma proporção, uma porcentagem, por exemplo, 65%. Agora, para você saber quantas barras equivalem a esse 65%, então você multiplica pela quantidade total de barras, 100. E aí você vai ter 65 barras aqui. Portanto, o restante, 35 caracteres que representam a parte que não foi processada ainda. No caso aqui eu usei o ponto, que ele tem a mesma espessura da barra. Então na hora de colocar na barra de status, você não vai ver diferença na hora de colocar os caracteres. É claro que você pode usar outro, tá? O que você quiser funciona. Esse daqui é o que não dá diferença na hora de você colocar o próximo aqui, porque a barra tem a mesma espessura do ponto. Bom, o que mais vai ser necessário? Aqui, um exemplo. Eu estou processando a linha 6.500. E aqui, o total de linhas que vão ser processadas. Agora vamos ver como seria o cálculo. O cálculo é bastante simples, é uma regrinha de 3. Então, dá só uma olhada aqui. A primeira parte, essa parte aqui que vai ser preenchida com as barras. Esses são os caracteres que correspondem à parte concluída. A regrinha de 3 é assim. 10.000 linhas processadas vão equivaler a 100 caracteres aqui na barra de status. Se você está na linha 6.500, quanto vai ser correspondente em termos de quantidade de caracteres? Aqui é um cálculo bastante simples. Lembrando a regra de 3, você faz assim. A variável que você não sabe, você obtém multiplicando na diagonal este valor por este valor e dividindo pelo valor que está na diagonal oposta. Então a fórmula está aqui. Vou abrir a fórmula. Esta célula azul multiplicado pela célula vermelha dividido pela célula roxa. Então é só fazer uma conta simples aqui. Bom, e agora a parte que não foi concluída. É a mesma coisa. Você precisa saber quantos caracteres você tem aqui e fazer a mesmíssima multiplicação. Então aqui é o mesmo esqueminha. A única diferença é que aqui é a linha que você está e aqui é a linha, na verdade a quantidade que falta para terminar. Se você tem 6.500 linhas processadas, quanto falta? É o N, que é o total de linhas, menos a linha que você está processando. Então, 3.500. Mas a continha aqui é a mesma. Você multiplica esses dois números e divide pelo que está na diagonal oposta. Portanto, as duas fórmulas estão aqui embaixo. Aqui, para você achar o x aqui, que é a parte que você precisa determinar, você vai multiplicar a quantidade de caracteres pela linha que você está processando naquele momento, dividido pelo total de linhas a serem processadas. Aqui a mesma coisa. Você multiplica a quantidade de caracteres pelas linhas, só que aqui é o complementar, tá? É o total menos a linha que você está processando, é o restante. Então aqui você tem as duas fórmulas, são bastante simples e é isso que a gente vai usar. Na macro, nós vamos ter que determinar qual é a contagem de caracteres. Basicamente esse vai ser o cálculo. Eu preciso determinar quantas barrinhas e quantos pontos para poder usar na função que faz a repetição. Bom, retornando então à nossa planilha, isso vai ser feito aqui nessa macro chamada a versão 5, que é a barra de progresso. Vamos então para o ambiente do Visual Basic, Alt F11. Se você tiver alguma janela de módulo aberta, pode fechar. Só clicar o X aqui de baixo. E agora,
Nos módulos, abra o módulo 5, duplo clique aqui no módulo 5. Então aqui o objetivo vai ser simular a barra de progresso. Por enquanto, essa macro aqui é igualzinha à do módulo 1. Agora você vai ver o que é necessário fazer para calcular. Primeiramente, eu vou precisar de duas variáveis. Uma variável para calcular a quantidade de caracteres da parte processada. E a outra variável, o número de caracteres para a parte restante. Então, bem aqui no comecinho, colocar mais uma linha com dimensionamento de variáveis, declaração de variáveis. Eu vou chamar aqui de N1, o total de caracteres da parte processada, da parte concluída. Bom, imaginando que eu vou usar uma quantidade sempre pequena de caracteres, não adianta colocar aqui 5.000, porque não vai caber na barra de status. Eu vou dimensionar como sendo byte. Lembrando, byte é um tipo de dado inteiro de 0 a 255. Então, eu conseguiria colocar no máximo 255 caracteres aqui. Apertando alguns tabs, agora aqui na frente vou colocar um comentário. Número de caracteres. Esse daqui vai ser para a parte concluída. Pronto. Mais uma linha. Vou fazer a mesma coisa. Vou chamar aqui de N2, também como tipo byte. E esse daqui vai ser número de caracteres, parte restante. Pronto. Dimensionadas as duas variáveis, e agora eu já posso usar. Aqui dentro do laço for, nós vamos precisar colocar as linhas que vão fazer esses cálculos e exibir na barra de status. Como eu vou usar a barra de status, então lembre, antes de encerrar o macro, abre uma linha antes, vamos limpar a barra de status. Objeto application.statusbar igual a um texto vazio ou aquela palavra-chave empty, serve também. Bom, de volta aqui no começo do laço, for. Vamos abrir uma linha nova no final dela. Tab para fazer o recuo. Muito bem. Agora aqui nós vamos fazer o cálculo da quantidade de linhas. Para o Excel não travar, vamos usar aquela instrução chamada do events. Mas lembra, se colocar o do events, assim ele vai fazer 10.000 vezes. Não vão fazer 10.000 vezes isso aqui, vamos fazer a cada 100 linhas. Então aqui no comecinho, vou fazer um if simplesinho aqui. Lembrando do vídeo anterior, primeiro eu tenho que calcular o resto da divisão, saber se a linha é divisível por 100. Se o número de linha que eu estou processando mod 100, quer dizer, se ele é divisível por 100, igual a 0, então ele executa o do events. Pronto, o if termina aqui. Lembrando que quando você faz a estrutura if numa linha só, não tem o end if. Ele só é usado quando você tem múltiplas linhas. Muito bem, isso aqui vai ser executado somente a cada 100 linhas, para não ficar muito demorado. Abrir uma linha nova. Agora eu vou fazer o primeiro cálculo. Quantos caracteres vão ser necessários para representar a parte processada? E foi reservada então a variável N1. Lembrando da fórmula, vou voltar rapidinho aqui na planilha para você poder ver. Aqui. Eu tenho que multiplicar a quantidade de caracteres, que no nosso caso é 100, tá? Foi definido aqui 100, vai ser um valor fixo, 100, que multiplica o número da linha dividido pelo total de linhas. De volta a macro. Então, N1 vai ser 100, que é o total de caracteres, multiplicado pela linha atual, dividido pelo total de linhas. Aqui, se você quiser colocar um comentário, um pouquinho mais para frente. Número de caracteres da parte concluída.
Mesma coisa, a variável n2, nós vamos fazer o cálculo. 100 que multiplica. Agora, em vez de ser linha, é o complemento, é o n menos a linha. Isso vai dar, são as linhas restantes. Mesma coisa a proporção, dividido por n. Então, o resto é igual. Outro comentário aqui. Número de caracteres da parte restante. Pronto. Já está calculado, já está armazenado em cada variável. Finalmente, vamos escrever na barra de status. Então, objeto application, ponto, status bar, igual. Bom, aqui eu não vou escrever a palavra processando, eu já vou colocar direto a quantidade de barras que vão ser repetidas. No VBA, a função que faz a repetição de caracteres é essa função aqui, string. Quando você abre parênteses, ele pede o número, quantidade de caracteres. Essa função é semelhante à função rept da planilha, só que aqui os argumentos são invertidos. Primeiro vem o número, depois o caractere. E a diferença aqui no VBA é que você só pode usar um caractere para repetir. Na planilha, com a função rept, você pode usar mais de um, pode usar vários. Bom, number, o argumento aqui. O número já foi calculado, ele está aqui, ó. É o N1. Quantos caracteres eu vou repetir? Está dentro da variável N1. Agora o caractere que eu vou repetir. Fecha aqui. Agora eu vou concatenar com o próximo grupo de caracteres que vai ser repetido. Novamente a função string. Quantas vezes? Está calculado aqui dentro da variável n2. Que caractere eu vou repetir? O ponto. Teoricamente, isso daqui já basta, mas só para dar uma incrementadinha, vamos colocar também a porcentagem. Então, vou concatenar. Só para a linha não ficar muito longa, eu vou interromper a linha por aqui, vou colocar o underline, espaço, underline, mudo de linha. Agora eu vou continuar a montagem da mensagem nessa linha aqui. Para a porcentagem não ficar colada com a barra de progresso, vamos abrir aspas aqui, colocar alguns espaços, fecha aspas, e vamos concatenar. Agora o cálculo é o mesmo que você viu nos vídeos anteriores, é a proporção normal, é a linha que você está processando dividido pelo total, formatado como porcentagem. Então aqui vamos usar a função format. Qual é a expressão numérica? É aquele cálculo, é a linha dividido pelo total de linhas. Isso aqui vai dar um valor menor que 1, 0, alguma coisa, que vai ser agora formatado como porcentagem, através desse código colocado aqui entre aspas, 0,0%. Aliás, vamos deixar a porcentagem inteira dessa vez. Vou colocar só assim, 0%. E fecha a função. Pronto. Então, repetindo. A variável n1 calculou o total de repetições do caractere barra vertical. E a variável n2, a quantidade de caracteres para o ponto, que é a parte restante. E aqui a barra de status mostra a montagem dessa barra de progresso. Muito bem, então vou diminuir aqui a janela do VBA para poder enxergar esse pedacinho aqui embaixo. Posso processar direto daqui, é só apertar o botão, ou você pode ir na planilha e apertar o botão correspondente, que é o botão da versão 5. Muito bem, vamos ver o resultado. Vou apertar aqui o play. Olha só. Você tem uma quantidade inicial, eram 100 pontinhos, e à medida que ele está processando, ele está enchendo o restante aqui. E como ele está executando do event somente a cada 100 linhas, pronto, 23,9 segundos.
Eu vou executar de novo, é que nessa vez aqui não deu para reparar a porcentagem. Vou diminuir um pouquinho mais, ou melhor, fazer o seguinte. Alt F11, voltar na planilha e executar essa macro, a versão 5 aqui. Essa primeira execução, 23,9 segundos. Vamos ver o resto aqui. Olha só, agora você pode ver a porcentagem. Não tem necessidade, nesse caso aqui, de fazer com uma casa ou duas casas decimais, porque você consegue acompanhar o andamento aqui. Então, assim, de longe você tem uma impressão de que é uma barra de progresso. E aí, chegando ao fim, pronto. Aí chegou no resultado, está aqui, 23,6 segundos. Perceba que com relação à macro original, aquela que não tinha nenhuma indicação de mensagem, está muito próximo esse valor. É claro, para você pode ter dado um valor diferente. Se o seu computador ele for ele tiver uma CPU mais lenta, um processador mais lento ou uma quantidade menor de memória, pode ser que você tenha um tempo maior que esse, talvez até bem maior, tá? Mas o que vale é o processamento e você perceber as diferenças aqui. Então, de volta aqui na macro. Então, recapitulando, dimensionei aqui duas variáveis do tipo inteiro do tamanho byte, até 255 caracteres ela aguenta. Agora, no início do laço, executar o do events somente a cada 100 linhas, então essa linhazinha aqui de código já fez isso. Mas as 10.000 vezes eu vou processar. Claro, se você quiser, pode colocar esse bloco aqui também dentro do laço aqui. Linha mod 100, você pode colocar tudo dentro dele, vai executar um pouquinho mais rápido, mas você vai ver a mudança acontecer numa velocidade menor. E aí você consegue fazer essa ação aqui de criar uma barra de progresso. E só lembrando aqui no fim, apagar a barra de status. Alt F11 de novo. Então, da última rodada aqui na macro versão 5. Isso daqui é uma coisa bastante interessante para você colocar em laços longos. Aí você vai informando o usuário o que está acontecendo, qual é a porcentagem de conclusão. Aí você tem uma ideia se o processamento é muito devagar, muito demorado, e pode até fazer outras coisas enquanto isso. Pronto, terminou. Aliás, caiu até um pouquinho o tempo. Realmente depende do que o Windows está fazendo em termos de outras tarefas enquanto a macro está rodando. Então pode ter uma variaçãozinha nesse caso aqui. E é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo, onde você aprendeu aqui a exibir uma simulação de uma barra de status. Uma barra de progresso dentro da barra de status. Vejo você então no próximo vídeo. Até lá!